Olá, paz seja convosco. Sou o pastor Leonardo da Igreja do Evangelho Quadrangular. O nosso tempo juntos será dedicado a um tema que considero de extrema importância para o nosso crescimento espiritual e para a eficácia do nosso ministério: o processo de mapeamento espiritual. Desvendando as causas profundas para a libertação, já nos dá uma pista sobre o que vamos abordar. Vivemos em um tempo em que vemos muitos sintomas de dor, de maldição e de prisões espirituais. Olhamos para a vida das pessoas, e talvez até para nossa própria vida, e percebemos padrões repetitivos de sofrimento, de vícios, de fracassos e de problemas que parecem não ter fim. Muitas vezes, ministramos, oramos, jejuamos, mas os resultados parecem temporários. O mapeamento espiritual é uma ferramenta poderosa para aprofundar nossa visão. Ele nos ensina a ir além da superfície, a não nos contentarmos apenas com a oração pelos sintomas. Ele nos convida a sermos como detetives espirituais, buscando com diligência e, principalmente, com a ajuda do Espírito Santo, as causas raiz que estão por trás desses problemas. Vamos mergulhar nos princípios bíblicos, entender o que a palavra de Deus nos ensina sobre a nossa história, a história da nossa família e até mesmo a história do nosso território. Vamos ver como podemos diagnosticar de forma precisa, para que a nossa intercessão e a nossa ministração possam ser direcionadas e, consequentemente, mais eficazes. Preparem-se para uma jornada de descoberta. Espero que, ao final desta apresentação, vocês saiam não apenas com mais conhecimento, mas com uma nova visão e ferramentas práticas para aprofundar sua caminhada e ministério. Vamos começar este tempo juntos em oração. Peço a todos que fechem os seus olhos e, por um momento, aquietem seus corações na presença de Deus. Pai Celestial, em o nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por este momento, por esta oportunidade de nos reunirmos para aprender e crescer na Tua Palavra. Tu és o Deus que revela segredos e que ilumina as coisas ocultas, e por isso, clamamos pela Tua presença e pela Tua sabedoria. Senhor, sabemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Por isso, ao iniciarmos este estudo sobre o mapeamento espiritual, pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie e nos dê total discernimento. Livra-nos de toda incredulidade e de qualquer espírito de engano ou confusão. Que a Tua verdade seja a única luz que brilhe em nossos corações. Em o nome de Jesus, rompemos toda a barreira espiritual que o inimigo possa ter colocado para impedir o nosso entendimento. Que toda mente cativa seja libertada, e que toda distração seja repreendida agora. Que o nosso foco esteja em Ti, e que os nossos ouvidos espirituais se abram para ouvir a Tua voz. Pedimos, Senhor, que Tu nos capacites. Que possamos ser mapeadores inteligentes, prudentes, cheios de compaixão e de autoridade. Ajuda-nos a entender a nossa própria história, a história de nossas famílias e a história do território onde vivemos, para que possamos, como sacerdotes e intercessores, nos posicionar de forma correta e eficaz diante de Ti. Que esta apresentação não seja apenas um acúmulo de conhecimento, mas um momento de verdadeira transformação. Que as nossas vidas sejam curadas, que os ciclos de maldição sejam quebrados e que a Tua glória seja manifestada em cada um de nós. Usa cada palavra, Senhor, para que a Tua vontade se cumpra. Consagramos este tempo e este lugar a Ti, em o nome de Jesus. Amém. O mapeamento espiritual, em sua essência, é uma jornada investigativa. Pensem comigo. Quando uma pessoa vai ao médico, ela não espera que ele apenas trate a febre ou a dor de cabeça. O bom médico vai investigar. Ele vai perguntar, examinar e, se preciso, pedir exames para descobrir a raiz do problema.
Ele entende que a febre e a dor são apenas sintomas de algo maior. O mapeamento espiritual age da mesma forma no campo da alma. Ele nos ensina que muitas das lutas, dos padrões de fracasso e dos problemas que vemos em uma vida não são a raiz, mas sim sintomas. São como a fumaça de um incêndio que está acontecendo em um lugar escondido. A pesquisa e a entrevista nos permitem ouvir a história da pessoa, entender seu contexto, seus traumas, suas feridas. Mas não podemos parar por aí. O mapeamento espiritual se torna efetivo porque a ele se soma a revelação divina. É o Espírito Santo quem nos dá o discernimento para enxergar as coisas como Deus as enxerga, revelando o que está oculto e que a pesquisa humana jamais encontraria. Qual, então, é o grande propósito disso tudo? É ir além da superfície, além do que é imediato. O objetivo não é apenas dar um alívio temporário, mas sim encontrar soluções definitivas para as vidas. A libertação genuína e duradoura só acontece quando atacamos a raiz do problema, e não apenas seus galhos. Para isso, o discernimento é fundamental. Ele nos capacita a saber interpretar os sintomas a partir de uma perspectiva celestial, territorial e sistêmica. Precisamos de perseverança, pois essa jornada pode ser longa e desafiadora, mas a recompensa é a liberdade completa. O mapeamento espiritual nos oferece essa visão e nos equipa para essa missão. O mapeamento espiritual se apoia em duas bases, que eu gosto de chamar de as duas pernas do mapeamento. Se uma delas estiver fraca, o processo fica comprometido. Essas duas pernas são a pesquisa e a entrevista, e a revelação de Deus. A primeira perna é a pesquisa e a entrevista. Pensem em um libertador ou conselheiro. Uma das habilidades mais importantes que ele precisa desenvolver é a de um espírito investigatório. Isso significa saber ouvir. E não estou falando apenas de ouvir com os ouvidos, mas de uma escuta ativa e profunda. É essencial se despojar de nossas próprias ideias, da nossa biografia e de visões culturais para poder realmente entender o problema da pessoa a partir da perspectiva dela, e da cosmovisão bíblica. Através de perguntas sábias, coletamos as informações sobre as dores, as histórias, os traumas e os padrões de comportamento. Essa sabedoria na entrevista nos permite entender os sintomas e as causas de uma forma que a fofoca, por exemplo, nunca conseguiria, pois a fofoca é o suicídio ministerial. O mapeamento exige discrição, lealdade e confiança. A segunda perna, e talvez a mais vital, é a revelação de Deus. A pesquisa nos leva a um ponto, mas a revelação nos leva ao ponto final. Ela é a essência do mapeamento espiritual. Enquanto a pesquisa trabalha com as informações que podem ser coletadas, a revelação é uma intervenção sobrenatural que traz a luz de Deus sobre a situação. A revelação não é um acúmulo de conhecimento humano, mas um resultado da nossa dependência de Deus. A revelação é mais importante do que a informação que colhemos na entrevista, pois ela nos dá um entendimento completo e definitivo do problema. A junção dessas duas pernas, a sabedoria da pesquisa e o poder da revelação, é a chave para o mapeamento bem-sucedido. Uma sem a outra é incompleta. A pesquisa sem a revelação é apenas um estudo humano. A revelação sem a pesquisa pode nos levar a conclusões precipitadas. Quando caminham juntas, temos uma visão completa, que nos permite discernir as raízes espirituais dos problemas e ministrar de forma precisa, eficaz e com resultados profundos e definitivos. Para que o processo de mapeamento espiritual seja eficaz, a pessoa que o conduz precisa ter um perfil específico. Não basta apenas ter as ferramentas, é preciso ter as qualidades do mapeador inteligente. Vamos explorar esses princípios. Primeiro, a maturidade sacerdotal. Este é um ponto crucial. Mapeadores precisam ser pessoas com autoridade e experiência. É um trabalho sério,
que lida com o mundo espiritual, e não é uma tarefa para neófitos. O exemplo de Moisés nos mostra isso. Quando ele enviou os 12 espias para mapear a terra, eles eram líderes, homens de patente elevada, com experiência. 10 deles fracassaram, reagindo com incredulidade e intimidação. Isso resultou em um mapeamento falho e em um processo de libertação interrompido por 38 anos no deserto. Foi somente depois que Josué, agora maduro e preparado, selecionou um novo grupo de 2 homens, maduros e confiáveis, que a libertação da terra foi concluída. Isso nos ensina que a falta de maturidade e experiência impede o avanço no processo. Em segundo lugar, o comissionamento e a cobertura. Mapeadores não podem ser pessoas isoladas, agindo por conta própria. Eles precisam ser enviados por Deus, e mais do que isso, atuar sob a cobertura de uma liderança legítima. O exemplo de Josué, que foi comissionado pelo Espírito Santo, tipifica a importância desse respaldo. Pessoas que se envolvem no campo do mapeamento precisam ter uma atitude de cooperação e ser legitimamente orientadas por Deus e pela liderança. A falta de cobertura ministerial é um risco enorme, pois nos deixa vulneráveis aos ataques espirituais e à presunção. O terceiro princípio é a unidade e a parceria. No campo do mapeamento, intercessão e libertação, o trabalho deve ser sempre em equipe. A legítima capacidade e autoridade para mapear dependem da concórdia, da convivência, da interdependência ministerial e da complementaridade de dons. Onde 2 ou mais pessoas se reúnem em nome de Jesus, um poder tremendo é liberado. O diferencial não é o número de pessoas, mas a união e o acordo entre elas. O mapeamento não é um trabalho para lobos solitários. O quarto princípio é a prudência, perícia e discrição. O mapeador deve ser um bom observador, discreto e leal. A fofoca é um veneno que compromete o ministério. O mapeador precisa saber guardar segredos e respeitar a privacidade daqueles a quem ministra. Além disso, ele precisa ser livre da concupiscência de reconhecimento. Isso significa que ele já venceu as barreiras emocionais e não precisa de atenção ou de impressionar os outros com sua espiritualidade. Ele é maduro, discreto e não negocia a ética. Ele também sabe encarar o inimigo sem supervalorizá-lo, confiando plenamente no caráter e na provisão de Deus. Por fim, temos os 2 verbos principais do mapeamento, ação e observação. O primeiro verbo é andar. O mapeador precisa ter a capacidade pastoral de ir ao encontro da pessoa, de se aproximar dela, não fisicamente, mas emocional e espiritualmente. Isso é o que o bom samaritano fez. Ele se aproximou, encheu a ferida com azeite e vinho, e cuidou do ferido. Essa compaixão gera aproximação, e é o maior segredo do mapeamento. Quanto mais nos aproximamos das feridas da alma da pessoa, mais percebemos o coração de Deus e somos capazes de fazer a diferença. O segundo verbo é observar. Mapear é fazer uma leitura correta da situação, examinando com profundidade os detalhes. O mapeador deve ser um espírito investigatório que valoriza os detalhes, a fim de obter informações relevantes para a libertação. Assim como Neemias, que de noite saiu para observar as ruínas de Jerusalém, o mapeador precisa de coragem e sabedoria para se aproximar das ruínas da alma das pessoas. Esses princípios não são meros detalhes, mas o alicerce para que o mapeamento espiritual seja conduzido com integridade, poder e eficácia. Sem eles, corremos o risco de sermos ineficazes, ou pior, de comprometer o processo e a vida daqueles que buscamos ajudar. Como falamos, o processo de mapeamento nos leva a entender as causas por trás dos sintomas. Agora, vamos explorar o que estamos chamando de fortalezas espirituais e como o mapeador se aproxima delas.
Para entender as fortalezas, podemos usar a metáfora bíblica de Jericó e da casa de Raabe. Jericó é a fortaleza externa. É o que está visível, o que todos podem ver. Em nossa alma, Jericó representa as barreiras comportamentais, os vícios, as autodefesas, os sistemas de compensação, a fuga e o descontrole. Essas são as muralhas que nos separam da libertação. O trabalho do mapeador é andar em volta dessa fortaleza, observando, identificando suas áreas mais vulneráveis e discernindo a direção a ser seguida para que essas muralhas caiam. Jericó é o retrato externo de uma fortaleza que foi construída por pensamentos e sentimentos contrários à sabedoria de Deus. É o que nos escraviza, nos aprisiona em padrões de derrota. Mas Jericó não é a única coisa que precisa ser mapeada. Por trás da fortaleza externa, existe a fortaleza interna, a casa de Raabe. Para penetrar nessa fortaleza, o mapeador precisa de uma permissão especial, entrar na casa de uma mulher, como diz a história bíblica. Essa casa representa a vulnerabilidade da pessoa, seu lugar de refúgio, mas também de deslealdade, de medo e de vergonha. A casa é o lugar onde a pessoa se prostituiu, se vendeu, negociou seus valores, se autodegradou. É o lugar onde estão as prisões da culpa, da vergonha, do ódio de si mesmo. A verdadeira libertação acontece quando o mapeador, com a graça de Deus e com a permissão da pessoa, penetra na casa de Raabe. Isso significa ir além das muralhas de Jericó e chegar ao interior, onde estão as feridas que deram origem a toda a estrutura. É aprofundar-se nas áreas frágeis onde a pessoa sofreu abusos, traumas, injustiças. A fortaleza é inspirada por essas feridas. É lá que estão os sentimentos e pensamentos deformados que conspiram contra a liberdade da alma. O papel do mapeador é ter a habilidade de penetrar no interior dessa fortaleza com compaixão e graça, a fim de obter informações íntimas que são cruciais para a libertação. Sem essa penetração, o trabalho pode ficar na superfície. A conquista de Jericó só foi possível porque Raabe, que representava a identidade ferida, foi resgatada e alinhada com os propósitos de Deus. A libertação tem um caráter pessoal, e o sucesso dela se mede pela nossa capacidade de ir ao encontro da vulnerabilidade da pessoa, com permissão e compaixão, e trazer luz às coisas que são feitas nas trevas. Continuando nossa jornada, vamos agora aprofundar a estrutura do mapeamento pessoal, que pode ser visualizado como um diagrama de atendimento. Este diagrama se divide em 3 grandes campos de investigação que, quando examinados em conjunto, nos dão uma visão completa da alma de uma pessoa. O primeiro campo é o campo da herança. Esta área se dedica a analisar a história familiar, abrangendo tipicamente as últimas 3 a 4 gerações. É aqui que investigamos as iniquidades, abusos, injustiças, pecados familiares e padrões de comportamento que se repetem de geração em geração. Muitos de nós, mesmo que não tenhamos conhecimento, carregamos uma herança espiritual, que pode se manifestar tanto em promessas divinas quanto em maldições. O mapeamento nos ajuda a traçar essa história espiritual de nossos ancestrais, entendendo como a iniquidade dos pais pode ter se refletido nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, como a Bíblia nos mostra. O objetivo não é condenar, mas diagnosticar, através da confissão e do arrependimento, quebrar esses ciclos. O segundo campo é o campo da responsabilidade. Este é o campo da história pessoal, que vai da concepção até a idade adulta. Ele se subdivide em fases cruciais da vida. Começamos com a história da concepção, que é o gênesis espiritual do indivíduo, onde a aliança do casamento e a intenção dos pais podem influenciar a vida. Depois, investigamos a história da gestação, uma fase em que traumas e violências podem impactar a criança ainda no ventre. A seguir, o parto,
um momento crítico e traumático que pode ser usado pelo inimigo. E, finalmente, a infância até a idade da razão, um período de vulnerabilidade em que as escolhas e pecados dos pais podem legalizar a influência demoníaca na vida da criança. Neste campo, o mapeamento nos leva a entender como a história de vida da pessoa e suas escolhas conscientes contribuíram para a situação atual, pois, como somos livres para tomar decisões, também somos moralmente responsáveis por elas. Por fim, o terceiro campo é o campo da territorialidade. Este campo se concentra na influência do lugar e do ambiente sobre a pessoa. A Bíblia nos mostra que a terra pode ser ferida por pecados específicos, como imoralidade, idolatria, derramamento de sangue inocente e apostasia. Crimes de sangue, rituais de ocultismo e outras práticas pecaminosas podem estabelecer uma demarcação territorial satânica que afeta todos que vivem ali. O mapeamento territorial nos ajuda a entender se os problemas de uma pessoa estão ligados a essas contaminações do seu ambiente, da sua cidade ou do seu local de trabalho. A junção desses três campos, herança, responsabilidade e territorialidade, nos oferece uma visão tridimensional para o aconselhamento e a libertação. Não se trata de uma análise isolada, mas de um sistema interligado que nos permite traçar um diagnóstico completo e preciso para que a intercessão seja verdadeiramente eficaz. Vamos mergulhar agora em um dos campos mais importantes do mapeamento, o mapeamento hereditário, o nosso campo da herança. Nossa história não começa conosco. Somos o resultado de uma linha familiar, e assim como herdamos características genéticas, também herdamos uma esfera de relacionamentos e influências espirituais. O mapeamento hereditário é o processo de investigar essas iniquidades, abusos e injustiças que ocorreram em nossa família, abrangendo até a terceira ou quarta geração. A iniquidade, em sua essência, é a idolatria. A idolatria não se limita apenas a adorar uma imagem ou um ídolo de pedra, é desviar o nosso coração de Deus e dar a um outro lugar, ou a uma outra coisa, o que só pertence a Ele. Quando a iniquidade não é tratada, ela se torna uma influência latente, um câncer espiritual que produzirá os mesmos erros e padrões de comportamento nos filhos, nos netos, nas gerações futuras. É um sistema de relacionamentos e comportamentos que se repete, e que molda nossa personalidade. A Bíblia é muito clara sobre este princípio. Em Êxodo 20, versículo 5, lemos que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Isso não significa que Deus é injusto ou que Ele pune inocentes. Significa que a consequência da iniquidade, ou seja, o padrão de comportamento pecaminoso e as brechas espirituais que ele abre, persiste até que seja quebrado. A Bíblia nos dá essa esfera de mapeamento para que possamos fazer um diagnóstico espiritual inteligente e eficaz, focando nas últimas 3 ou 4 gerações, que é onde sintomas de maldição latente se manifestam mais fortemente. Ficaríamos loucos se tentássemos mapear a história espiritual de nossos ancestrais até Adão, isso seria impossível. A sabedoria divina nos dá um campo delimitado de observação. Então, qual é a solução? A resposta bíblica para quebrar o ciclo de maldições hereditárias é a confissão geracional. Infelizmente, essa prática se perdeu ao longo dos séculos, mas foi um princípio sacerdotal fundamental. A confissão inteligente é a capacidade de mapear com precisão as culpas hereditárias e territoriais para que a intercessão seja eficaz. A confissão de pecados dos nossos pais, avós, bisavós, é o que quebra a maldição. É a oração do justo que, com discernimento, confessa com precisão as culpas, o que tem um grande poder em seus efeitos. Yom Kippur, o Dia do Perdão, como um exemplo claro dessa prática. No Yom Kippur, o povo de Israel se unia em jejum e confissão, não apenas de seus pecados,
mas das iniquidades de seus antepassados. Isso estabelecia um novo céu sobre a nação, garantindo as bênçãos de Deus para gerações futuras. Isso mostra que a confissão corporativa tem o poder de desfazer as maldições e o direito do inimigo de nos perseguir em relação a esses erros do passado. É importante, neste ponto, fazer uma distinção clara. O princípio bíblico de confessar intercessoriamente as iniquidades dos nossos antepassados não pode ser confundido, de forma alguma, com a consulta aos antepassados mortos. A consulta aos mortos é uma prática antibíblica e de ocultismo, que prende milhões de pessoas. A Igreja, por vezes, teve sua capacidade sacerdotal roubada por ter confundido esses dois conceitos. A confissão de iniquidades é uma prática de intercessão que nos leva a uma nova realidade espiritual, nos libertando das influências de Satanás que atuam por meio da nossa herança. Em resumo, o mapeamento hereditário não é uma caça às bruxas, mas uma investigação amorosa e precisa, guiada pelo Espírito Santo, que nos leva à confissão e ao arrependimento. Por meio desse ato sacerdotal, podemos restaurar os lugares antes assolados pela iniquidade, trazendo a bênção de Deus para nós e para as gerações que nos sucederão. Agora, vamos esclarecer um ponto crucial que, por falta de entendimento, causou muita confusão e até mesmo roubou da Igreja uma ferramenta poderosa de libertação. Trata-se da diferença entre a confissão de iniquidades e a consulta aos mortos. É fundamental que compreendamos que a confissão intercessória é um princípio bíblico poderoso e totalmente distinto de qualquer prática de ocultismo. Pensem no exemplo do Yom Kippur, o dia do perdão. Era um dia em que toda a nação de Israel se unia para confessar, não apenas seus próprios pecados, mas também as iniquidades dos seus pais. Esse ato sacerdotal e coletivo desfazia a influência do pecado e as brechas espirituais abertas por gerações passadas, estabelecendo um novo céu sobre o povo. Vemos essa mesma prática em figuras como Daniel, Neemias e Esdras, que, com grande discernimento, confessaram os pecados de suas nações e de seus antepassados. Eles não estavam se comunicando com os mortos, estavam, na verdade, exercendo seu sacerdócio, intercedendo por suas famílias e seu povo, e quebrando o direito legal que o inimigo havia conquistado devido aos erros passados. A confissão intercessória é uma prática que se concentra no nosso papel de sacerdotes e intercessores diante de Deus, representando nossas famílias e nações. É um ato de humildade, arrependimento e fé, que honra a Deus e quebra as cadeias do passado. Por outro lado, a consulta aos mortos é uma prática totalmente diferente, é um ato de ocultismo, satânico e antibíblico. Envolve buscar contato com espíritos de pessoas falecidas, o que a Bíblia proíbe veementemente. Essa prática, que tem suas raízes em religiões e seitas esotéricas, não traz libertação, mas sim escravidão, pois abre portas diretas para a atuação de demônios. Milhões de pessoas hoje estão presas a essa prática, buscando orientação ou conforto nos espíritos de seus antepassados, sem saber que estão, na verdade, se conectando com o engano de Satanás. A grande tragédia é que, por não distinguirmos claramente esses dois conceitos, muitos ministérios e igrejas evitaram totalmente o tema da confissão geracional. Por medo de serem associados ao ocultismo, eles jogaram fora o bebê com a água do banho, e a Igreja perdeu uma de suas armas mais eficazes contra as maldições hereditárias. Precisamos resgatar esse princípio da confissão. É o caminho para a libertação profunda. Quando confessamos com discernimento as iniquidades que nossos antepassados cometeram, não estamos invocando-os, estamos quebrando, no mundo espiritual, as cadeias que eles, em sua ignorância ou desobediência, permitiram que se estabelecessem. Precisamos nos posicionar como sacerdotes, não como médiuns. É tempo de a Igreja reassumir seu papel e,
Com o entendimento inteligente e bíblico, quebrar de uma vez por todas as cadeias do passado para vivermos a plenitude da bênção de Deus. Depois de olharmos para o campo da nossa herança, vamos agora focar no segundo grande campo do mapeamento pessoal, o campo da responsabilidade. Este é o campo da nossa própria história, desde o momento da nossa concepção até o presente. A vida de cada pessoa é uma linha do tempo, e cada ponto nessa linha pode ser um lugar onde uma fortaleza espiritual foi construída. Vamos começar pelo princípio, a história da concepção. O momento em que a vida é gerada é um gênesis espiritual para cada ser humano. Esse momento é sagrado e tem uma tremenda importância. A concepção, que deveria ser um ato de amor e aliança, pode se tornar um ponto de perseguição demoníaca quando acontece fora da aliança matrimonial, sob a influência do medo, da violência, da rejeição ou mesmo de rituais de consagração a outros deuses. Por isso, a fidelidade dentro do casamento é tão crucial. Se a concepção ocorre em um ambiente contaminado, isso pode marcar a vida de uma pessoa desde o seu início, gerando uma fragilidade inicial que se manifestará em diferentes áreas ao longo da vida. Em seguida, temos a história da gestação. A gestação é um período de formação, tanto física quanto espiritual. Durante esses 9 meses, a criança é altamente vulnerável. Tentativas de aborto, agressões físicas ou verbais contra a mãe, medos, rejeições e traumas vivenciados pela gestante podem se transferir para a criança, gerando feridas profundas na alma. O inimigo conhece a importância dessa fase, muitas vezes, tenta sabotar a formação da criança para comprometer seu futuro. Traumas intrauterinos podem ser a raiz de muitos problemas emocionais e de identidade na vida adulta. O terceiro ponto crítico é a história do parto. O nascimento, que deveria ser um momento de alegria e celebração, é também um evento traumático. Durante o parto, a criança pode sofrer traumas físicos e emocionais, e o ambiente espiritual é crucial. Consagrações a entidades demoníacas, a participação da criança em rituais espirituais ou mesmo a morte da mãe durante o parto podem abrir portas espirituais que comprometem a identidade e o destino daquela vida. Após o nascimento, temos a história da infância até a idade da razão. Esta é uma fase de aprendizado e vulnerabilidade. A criança depende inteiramente dos pais para sua segurança, amor e formação. Maus tratos, abusos emocionais, abandono, abuso sexual e falta de cuidado e amor são chagas profundas que geram feridas na alma. As palavras dos pais, mesmo aquelas ditas em momentos de raiva, podem legalizar influências espirituais malignas na vida da criança. Você é burro, você nunca vai ser ninguém na vida. Frases como essas, ditas por figuras de autoridade, agem como sentenças que precisam ser quebradas. Finalmente, chegamos à consciência e à idade da razão. O ser humano é criado como um ser espiritual, com a liberdade de fazer escolhas. Chega um momento em que a criança se torna um adulto, e com isso, vem a responsabilidade moral. É a fase em que assumimos a responsabilidade pelos nossos próprios pensamentos, hábitos e decisões. É quando nos tornamos moralmente responsáveis. A nossa vida, o nosso caráter e o nosso destino são moldados pelas escolhas que fazemos. Se na nossa infância fomos vítimas, na vida adulta somos responsáveis por procurar a cura, o perdão e a libertação. A lei de Deus e a consciência nos dizem o que é certo e o que é errado. A responsabilidade é diretamente proporcional à luz que recebemos. Quanto mais conhecemos a verdade, mais responsáveis somos por aplicar essa verdade em nossas vidas. O mapeamento da responsabilidade nos convida a fazer um exame honesto da nossa própria linha do tempo. Não para nos condenar, mas para nos libertar. Ao olharmos para essas fases,
somos capazes de identificar os pontos de entrada do inimigo e, com a autoridade de Cristo, fechar essas portas e restaurar a nossa alma para a plenitude da vida em Deus. Prosseguindo com os campos de mapeamento, chegamos ao terceiro e último, mas não menos importante, o mapeamento territorial, o nosso campo da territorialidade. Muitas vezes, pensamos em problemas espirituais apenas em termos individuais ou familiares. No entanto, a Bíblia nos mostra que o pecado não afeta somente o indivíduo, ele também pode impactar e ferir a terra em que vivemos. Essa é a base do mapeamento territorial. A terra, vista como nosso ambiente físico e geográfico, pode ser contaminada por pecados graves, que dão ao inimigo um direito legal para atuar e estabelecer fortalezas espirituais sobre um local. Quais são esses pecados que ferem a terra? Os principais, segundo a Escritura, são a imoralidade, a idolatria e o derramamento de sangue inocente. A imoralidade, em suas diversas formas, incluindo a perversão sexual e a profanação do corpo, é um pecado que contamina o lugar. A idolatria, que é dar a glória de Deus a uma criatura, a um objeto ou a uma ideia, também polui o ambiente espiritual. O derramamento de sangue inocente é um dos pecados mais graves, pois o sangue clama da terra. O caso de Caim é o exemplo mais antigo. Quando ele assassinou Abel, a terra, figurativamente, abriu sua boca para receber o sangue de seu irmão e, por consequência, Caim foi amaldiçoado e expulso daquele lugar. O derramamento de sangue inocente inclui não apenas assassinatos, mas também abortos, suicídios e violências que tiram vidas de forma injusta. Esses pecados estabelecem o que podemos chamar de demarcação territorial satânica. Quando eles se tornam recorrentes em uma cidade, em uma comunidade ou até mesmo em uma propriedade, eles criam um ambiente espiritual onde a presença do mal é legalizada e os demônios se sentem à vontade para operar. É por isso que podemos perceber uma atmosfera pesada em certos lugares, um aumento de violência, de vícios ou de pobreza que parece não ter explicação. Não é apenas uma questão sociológica, é uma questão espiritual. O profeta Oséias, por exemplo, mostra-nos que o juízo de Deus sobre a terra pode vir como a seca, a fome e a guerra por causa de pecados como o juramento falso, a mentira e o derramamento de sangue. O território pode ser amaldiçoado, e isso impacta a vida de todos que ali habitam. Um exemplo bíblico notável é o de Saul. A iniquidade dele, que quebrou uma aliança feita com os gibeonitas, resultou em uma seca de 3 anos sobre Israel. Só quando a iniquidade foi identificada e tratada, o juízo foi retirado. Isso nos mostra a importância de um mapeamento territorial. Como mapeadores, é nossa responsabilidade identificar se os problemas de uma pessoa estão ligados a essas contaminações do seu território. Isso pode envolver investigar a história do lugar onde a pessoa vive, trabalha, ou até mesmo os crimes e práticas ocultistas que ocorreram ali. Ao fazer isso, podemos orar de forma direcionada, confessando os pecados do território, quebrando a demarcação satânica e liberando o ambiente para a presença e a bênção de Deus. O mapeamento territorial, portanto, não é uma caça-demônios, mas uma intercessão estratégica que restaura a terra e o ambiente em que vivemos. Agora que compreendemos os campos do mapeamento, vamos abordar o momento final, quando a libertação ocorre. É crucial entender que, durante a libertação, podemos presenciar manifestações. É aqui que precisamos de equilíbrio e sabedoria. Primeiro, é essencial que não nos deixemos levar pelas manifestações demoníacas. Elas não são a essência da libertação, mas apenas sintomas de que a fortaleza espiritual está sendo desmantelada. O foco principal não deve estar nos vômitos, nas dores ou nos gritos, mas sim na obediência e nos princípios bíblicos que estamos aplicando.
A libertação genuína é um resultado da fé, do arrependimento e da obediência à palavra de Deus. Se nos concentrarmos demais nas manifestações, corremos o risco de transformar o processo em um espetáculo, perdendo o foco no que realmente importa, a restauração da alma. O papel do mapeador nesse momento é multifacetado. Investigar. As manifestações podem nos dar pistas. Elas servem como um guia para investigar e confirmar que estamos no caminho certo. Por exemplo, uma dor de cabeça que se intensifica durante a oração pode ser um sintoma de uma fortaleza específica que está sendo tocada. O mapeador usa essa informação para aprofundar sua intercessão. Confirmar. Quando uma manifestação ocorre, ela confirma que a fortaleza demoníaca foi atingida e está sendo confrontada. Ela é um sinal de que a autoridade de Cristo está prevalecendo. É como um alarme que dispara quando o ladrão está sendo pego. É um sinal de que a nossa fé, obediência e arrependimento estão funcionando. Vigiar. Após uma libertação, a pessoa está em um estado de vulnerabilidade. O mapeador precisa vigiar para não cair na soberba, pensando que a vitória foi sua. A glória pertence a Deus. E também, o mapeador precisa cuidar para que a pessoa liberada seja discipulada, fortalecida e protegida de contra-ataques. Confrontar. Em algumas ocasiões, as manifestações podem ter um caráter profético. Elas podem ser usadas por Deus para confrontar a incredulidade dos presentes, edificar a fé ou trazer uma palavra de discernimento para o ambiente. Em resumo, a libertação não é um teatro de manifestações, mas a quebra de uma fortaleza demoníaca através da obediência e da fé. E o mapeador, neste momento, atua com discernimento, sabedoria e humildade para guiar o processo, confirmar a vitória e proteger aqueles que estão sendo libertos. Chegamos ao final da nossa apresentação. Espero que esta jornada tenha sido tão esclarecedora para vocês quanto foi para mim ao longo de minha caminhada. Gostaria de, em poucas palavras, fazer uma recapitulação do que vimos, e então, lançar um desafio. O mapeamento espiritual, como aprendemos hoje, não é uma fórmula mágica, mas uma jornada completa. É um processo que começa com a pesquisa diligente, com uma escuta ativa e profunda da história de uma pessoa, da sua família e do seu território. Mas essa pesquisa não seria suficiente sem a revelação de Deus. A sabedoria do homem e o poder do Espírito Santo se unem para nos dar uma visão que ultrapassa os sintomas e chega às causas. A jornada continua com a obediência aos princípios de Deus e culmina no poder da confissão. A confissão, seja ela pessoal ou intercessória, é a chave para quebrar os ciclos e desatar as amarras do passado. A visão que temos para o mapeamento espiritual é uma visão de restauração completa. Nosso objetivo final não é apenas a libertação de demônios, mas a libertação da alma. O alvo é que o indivíduo e a família sejam libertos e restaurados, para que a sua alma, que muitas vezes é uma terra devastada pelas iniquidades e feridas, se torne uma terra prometida, um lugar preenchido com a presença e a glória de Deus. Assim como a conquista de Canaã por Josué, a conquista da nossa alma é um processo que requer estratégias, discernimento e a presença de Deus. E a vitória não é apenas para nós, mas também para as futuras gerações. Por isso, quero deixar aqui um chamado à ação. Não guardem este conhecimento apenas para si. A maturidade que buscamos como mapeadores não é um título, mas uma responsabilidade. O discernimento é um dom que precisa ser cultivado. Sejam líderes que buscam uma maturidade sacerdotal e que se submetem à cobertura e liderança. Sejam prudentes, discretos, e acima de tudo, sejam movidos por uma profunda compaixão, que os leve a andar em direção às feridas das pessoas.
Que o Espírito Santo os capacite a aplicar esses princípios em suas próprias vidas, em suas famílias e em seus ministérios. Que vocês se tornem canais de restauração, que quebram as cadeias do passado e abrem caminho para um futuro de bênção e liberdade. Agradeço a presença de todos e que Deus os abençoe poderosamente. Vamos, mais uma vez, nos unir em oração para encerrar este tempo de aprendizado. Pai Celestial, em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós te agradecemos por cada palavra, por cada revelação e por cada entendimento que o Teu Espírito Santo nos deu nesta noite. Agradecemos por nos mostrares que a nossa jornada de libertação é profunda e completa, e que Tu nos equipas com as ferramentas necessárias para percorrê-la. Obrigado por nos ensinares sobre o mapeamento, por nos dares discernimento para ir além dos sintomas e encontrar as causas. Obrigado por nos revelares a importância de confessar as iniquidades que vêm da nossa herança e de quebrarmos as cadeias que nos prendem à nossa história e aos nossos territórios. Agora, Senhor, pedimos que Tu nos deis a coragem e a sabedoria para aplicar esses princípios. Que cada um de nós seja um mapeador prudente e compassivo, cheio da Tua autoridade. Que sejamos canais de libertação e de restauração, levando a esperança e a liberdade de Cristo a todos que precisam. Levantamos, agora, as nossas vidas, as nossas famílias e os nossos ministérios diante de Ti, e declaramos que a nossa alma é a Tua terra prometida. Que todas as fortalezas sejam derrubadas, que toda iniquidade seja perdoada e que a Tua glória reine em nós. Que possamos sair daqui cheios do Teu poder e da Tua graça, para sermos agentes de transformação no mundo. Em o nome de Jesus, nós oramos, e já Te agradecemos pela vitória. Amém.